Então, pessoal, vejam bem, nós temos uma China que está conectada a todo o mundo. Quando a gente pensa em China, hoje, a gente pensa em absolutamente tudo. Então, eu tenho uma calculadora para calcular quantos minutos, né, que tem depois, na hora da reprise, ela está aqui e provavelmente é fabricada na China. Né? Tem um mouse aqui, está fabricado na China, que eu não sei se dá para ler, grandão, né? Praticamente tudo hoje em dia, né? Não dá por causa do foco, mas enfim, praticamente tudo é fabricado na China. E quando a China, né, aparece aí como um grande produtor do mundo, ela automaticamente se conecta ao mundo de duas formas. Ela se conecta à parte subdesenvolvida do mundo na compra de matéria-prima, na compra de alimentos, né, grande parte da parte subdesenvolvida, mas também comprando matéria-prima e alimentos de países desenvolvidos. E ela se conecta também ao mundo desenvolvido como sendo a fornecedora de mão de obra. Por quê? Por exemplo, a Apple fabrica na China, na Foxconn na China, mas o capital não é da China, o capital é, obviamente, de empresários ao redor do mundo. Quando a China e os Estados Unidos eles começam essa guerra comercial, eles começam, obviamente, a desestabilizar o mundo financeiro. Então a gente tem essa situação aí do Ibovespa caindo e, obviamente, o mundo todo vai cair por causa dessa guerra comercial. Qual que é o ponto dos Estados Unidos? O ponto dos Estados Unidos é desestabilizar a economia mundial, e desestabilizando a economia mundial, obviamente, todos os países vão cair, inclusive os Estados Unidos, mas a intenção deles é mais ou menos assim: eu posso, né, os Estados Unidos ainda, eles são a maior economia do mundo, os Estados Unidos podem fazer a seguinte coisa: olha, eu vou derrubar todos os países de forma que a maioria deles fique deitado, alguns engatinhando, mas eu ainda que muito machucado, vou continuar de pé. A intenção dos Estados Unidos é, sem dúvidas, causar um baque mundial. Esse baque vai desestabilizar enormemente a China e outros países, mas depois de toda uma super desestabilização do mundo econômico, a China vai estar mais quebrada que os Estados Unidos. Se vocês quiserem entender quando os Estados Unidos fizeram isso de uma forma muito clara, foi durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, eles participaram incentivando a guerra, fazendo propostas de participação, sempre prometendo que iam fazer e que ia acontecer. O que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos foram deixando a Europa sangrar na guerra, os Estados Unidos foram incentivando a guerra, foram deixando a Europa praticamente se destruir. Então a Rússia e a Alemanha se destruindo, a França se destruindo, todos os países europeus se destruindo numa guerra. Os Estados Unidos ficaram observando de fora, sempre prometendo que iam abrir uma nova frente contra o Hitler e etc. No momento que o Hitler estava praticamente derrotado, os Estados Unidos entraram na guerra, mas aproveitaram ao máximo a oportunidade de dizimarem a Europa inteira. Então hoje, quando eu vejo um historiador como Kim Kataguiri, ou qualquer outro idiota que acha que entende absolutamente tudo, falar que o insucesso da União Soviética está no modelo econômico, eu pergunto, mas pô, será que o cara sabe que após a saída, após o final da guerra, de um lado tinham os Estados Unidos que não foram tocados, porque a guerra aconteceu na Europa, os Estados Unidos estavam perfeitos com todas as indústrias montadas, a Europa toda destruída e a União Soviética tinha duas coisas para fazer. Primeiro, produzir armas para se proteger de uma eventual guerra contra os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos estavam com toda a sua indústria de guerra prontinha, toda montadinha, a União Soviética ela tinha que se dividir entre produzir os gêneros importantes dentro da União Soviética, como por exemplo alimentos, e também ela tinha que produzir armas para se defender dos Estados Unidos. Então, qual que é o grande problema? O grande problema é que essa cena se repete. Os Estados Unidos podem estar caminhando no sentido de levar o mundo inteiro para uma guerra comercial que pode simplesmente dizimar a economia mundial para que eles se tornem, mais uma vez, o único país com grande estrutura de industrialização do mundo. Então, qual que é o ponto que eu tenho aqui? Quando eu falo que isso vai prejudicar todo mundo, obviamente isso prejudica o Brasil. E aí eu falo com vocês
o primeiro grande problema do Brasil? O Brasil deixou de ser um país soberano, o Brasil deixou de ter controle sobre o seu destino político-econômico e o Brasil se tornou, nos últimos tempos, uma colônia dos Estados Unidos, e agora de uma forma muito clara, de uma forma muito óbvia. E o Brasil, que agora é colônia dos Estados Unidos, ele precisa conviver com uma situação bem difícil. O Brasil não pode, por exemplo, né, o primeiro passo nessa guerra econômica China e Estados Unidos, o primeiro passo é a China tentar deixar de comprar alimentos na mão dos Estados Unidos, e aí ela precisaria comprar esses alimentos do Brasil. Só que o Brasil não pode vender diretamente para a China mais, porque agora o Brasil se tornou, infelizmente, colônia dos Estados Unidos. E aí eu volto com vocês na história, né? Porque o que está acontecendo nesse momento? Para realmente prejudicar muito a China, a tendência natural é que os Estados Unidos comecem a dificultar a chegada de alimentos na China. E os Estados Unidos já conseguiram tomar grandes fabricantes de alimentos, que são os países aqui da América Latina. Então, outro ponto importantíssimo que a gente precisa lembrar da história, só para a gente ter noção de para onde estamos conduzindo o futuro, no momento que nós, brasileiros, estamos nos colocando do lado dos Estados Unidos nessa guerra comercial. Vejam bem, historiadores contam que o que fez o Hitler iniciar a guerra foi exatamente um embargo de alimentos. O que aconteceu? Contam que o Hitler não tinha intenção nenhuma de sair invadindo países. Não era a intenção do Hitler invadir países. Então o que o Hitler fez? Ele simplesmente queria expulsar do governo alemão todos que não fossem alemães. Ou seja, o Hitler não queria judeu nem controlando o sistema financeiro, nem controlando a imprensa e nem controlando o governo da Alemanha. Esse é o início da guerra. Então o Hitler expulsou esses judeus da Alemanha. Então os judeus usaram o forte lobby para convencerem produtores de alimentos que não mais vendessem alimentos para a Alemanha. Então foi aí que começou a guerra, né? A Alemanha chegou à conclusão de que aqueles países que estavam, inclusive, devendo à Alemanha produtos industrializados, simplesmente caíram no lobby e não iam mais entregar alimentos, e a Alemanha partiu para a invasão. O detalhe de hoje, que eu chamo a atenção de vocês, é o seguinte: o Brasil, ele não tem condições de defesa. E quando a gente pensa numa China extremamente armada de armas nucleares, a gente pensa, será que não seria mais inteligente para o Brasil ficar fora da guerra comercial? Não, o Brasil não pode ficar fora da guerra comercial, porque o Brasil, ele é um país que ele está submisso aos Estados Unidos. E qual que é o grande problema? Então vamos imaginar o problema do seguinte: ao boicotar os Estados Unidos, vamos imaginar, a China boicota os Estados Unidos na compra de produtos alimentícios. Imediatamente após o boicote, começa a sobrar produtos alimentícios, começa a sobrar produtos agrícolas dentro do mercado americano. Essa sobra de produtos agrícolas no mercado americano começa a forçar o preço dos produtos para baixo. O que significa que os produtos agrícolas, eles já começam a diminuir de valor dentro dos Estados Unidos. Produto agrícola, ele não é digamos que o fator mais importante da economia dos Estados Unidos. Então, como o produto agrícola não é o fator mais importante da economia dos Estados Unidos, é normal que os Estados Unidos tenham um certo prejuízo, mas esse prejuízo não vai ser tão significativo. Mas pensem o seguinte: no momento em que os Estados Unidos começam a ter um excesso de produto agrícola dentro dos Estados Unidos, a tendência mais óbvia é que eles parem de comprar os produtos agrícolas produzidos pelo Brasil. E vamos imaginar que os produtos agrícolas produzidos pelo Brasil, ao deixarem de ser exportados, eles vão começar a vender só para o brasileiro, o que significa que muito produto, mas muito produto mesmo, vai ser ofertado dentro do mercado do Brasil e muito ruralista brasileiro pode quebrar. É interessante que, assim, por mais que
a gente pense que os ruralistas estão envolvidos no golpe, não é interessante que os ruralistas quebrem. Porque, obviamente, hoje, grande parte do PIB brasileiro depende do setor agrícola. E o setor agrícola ainda emprega pessoas. O Brasil vai perder muito com essa guerra comercial.